Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Agora sim a gente começa oficialmente o nosso bate-papo a respeito do trabalho final de curso. Hoje a gente conta com a presença de convidados muito especiais, né? A gente tem aqui o Caio, a Heloísa, a Gabriela e também a Isadora, que vão conversar um pouquinho aqui com a gente sobre a experiência deles, vou poder tirar algumas dúvidas de vocês. E é para ser uma conversa bem tranquila, tá? Fiquem bem à vontade. Eu vou explicar agora rapidinho como é que vai ser a nossa dinâmica hoje. Como sempre, a gente faz uma apresentaçãozinha rápida do diretório antes de todo o bate-papo. Hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer também uma apresentaçãozinha bem rápida para falar a respeito da parte mais burocrática, né, que envolve a matrícula no TFC e tudo mais, a parte mais de mão na massa mesmo e da experiência vai ficar para os nossos convidados. Então, eu vou começar agora, né, me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina de Bastos, presidenta do diretório no ano de 2021. E daí a gente vai começar agora, então, esse nosso bate-papo. Tá. Então, primeiro eu separei aqui umas informações, né, bem preliminares, que são os requisitos para matrícula no TFC. Então, para se matricular no TFC, né, no TFC 1, no caso, a gente tem que estar no nono período do curso ou ter integralizado 2.820 horas ou mais. Então, tem essa questão de sempre a dúvida do período ou das horas, e ou. A gente esclareceu isso por algumas vezes já com a coordenação, e o E ou permanece. Então, se você chegar no nono período sem ter todas essas horas integralizadas, tudo bem. E se você tiver todas essas horas integralizadas e ainda não tiver no nono período, a gente consegue ver se também dá para se matricular no TFC, e que no caso acontece no nosso curso, então acaba sendo possível. A gente, para se matricular no TFC, a nossa carga horária máxima daquele período, né, as disciplinas além que você pode estar matriculado, tem que somar no máximo 540 horas. Isso dá 9 disciplinas de 60 horas. É a nossa carga horária máxima habitual, né? E não conta estágio obrigatório e nem as horas formativas, né? Tanto aqui, nessas 540 horas, quanto ali nas horas integralizadas, estágio obrigatório e horas formativas não contam nessas 2.820 horas que você tem que ter integralizado para conseguir matrícula no TFC. E também, para matrícula no TFC 2, você tem que ter sido aprovado no TFC 1. Essa é uma informação um pouco óbvia até, mas é que tem casos, por exemplo, quando a pessoa, né, quando o estudante, ele está no último ano, no último período do curso total, assim, ele vai se formar naquele período, pode ter uma exceçãozinha ali aberta para que se matricule no TFC1 e TFC2 ao mesmo tempo, né? É o último período para se formar, né? Ele vai fazer ou só TFC1 e TFC2, ou vai fazer TFC1 e TFC2 e mais uma disciplina que falta. Então, nesses casos, conversando com a coordenação, é possível a matrícula nos dois TFCs simultaneamente. Então, esses são os requisitos para você se matricular. Aí a relação, bastante gente pergunta isso para o DAEP, né? Como e quando que acontece a matrícula do TFC? O período de matrícula do TFC ele é informado pela coordenação, ele não é o mesmo das nossas disciplinas habituais, então, assim, tem bastante gente perguntando se a matrícula vai ser também no dia 15 e 16, e não vai, tá, gente? A coordenação ainda não passou pra gente oficialmente todo aquele textinho, a gente sempre posta como da app, né? Reitero isso, eu tô falando isso para todo mundo que tá me perguntando, no WhatsApp ou ali no Insta do da app. A gente sempre posta todas as informações que a coordenação passa para a gente, ó, tal dia, tal período, no caso, vai ser a matrícula para o TFC e também para estágio obrigatório. As duas acontecem junto, né? Aqui a gente está falando só de TFC, mas essas matrículas são um pouco diferentes e elas acontecem juntas. E geralmente é no primeiro dia, começa no primeiro dia de aula, tá, do semestre, e dura ali umas 2 semanas. Então, dá para contar que provavelmente vai começar ali no dia 20 de setembro e vai ir até 2 semanas depois, fechando ali numa outra sexta-feira, assim. Geralmente é isso que acontece. Nos períodos especiais que a gente teve ano passado, durante o ensino remoto, o que aconteceu foi que foram abertos períodos meio diferentes para a matrícula em TFC, porque a gente não estava seguindo um calendário regular, né? A gente estava seguindo um período especial ali e tudo mais. Então, aconteceu de maneira diferente, né? Agora, como a gente vai entrar no 2021.1 como sendo um semestre regular, né? Ele é um semestre obrigatório, é um semestre regular e tudo mais.
Então, esse período de matrícula vai ser mais normalzinho, como já foi até no outro semestre também, no ano letivo de 2020, né, que a gente acabou de terminar, também já foi dessa forma, começando no primeiro dia de aula e dura umas 2 semaninhas ali o período de matrícula no TFC. Aí o que acontece, né? Para você solicitar a matrícula durante esse período, também não é pelo SIGA, é através de e-mail enviado pela coordenação. E isso foi o que aconteceu até então. Não acredito que vá mudar agora, pelo que também já conversei com a coordenação. Se mudar, a gente vai informar vocês, mas isso é o que acontece normalmente até então, é essa informação que a gente tem. É por e-mail para a Civil Secretaria, enviando o formulário de solicitação preenchido e tudo mais. A gente vai mostrar o formulário ali para vocês daqui a pouquinho. Então é isso, gente. Essas são as informações principais da matrícula no TFC. A gente tem, né, para se matricular no TFC, alguns pontinhos que você tem que preencher ali no formulário. A gente tem disciplinas específicas para essa matrícula no TFC, né? O TFC também é uma matéria, então ele também conta, tem um código ali de disciplina e tudo mais. Tem os nossos 3 departamentos profissionalizantes, cada um oferta suas disciplinas. Enfim, e isso é importante, né? O pessoal acho que vai comentar um pouco disso com vocês depois, mas para preenchimento desse formulário, você já tem que ter um professor orientador. Então, toda a história do seu TFC começa antes, ela começa com o contato entre você e seu professor orientador ou professora orientadora, tá? Para vocês definirem qual que vai ser o plano de trabalho e tudo mais, porque isso tudo tem que ser apresentado no momento da matrícula e também posteriormente no processo que a coordenação abre lá para o professor poder ser encaminhado para lecionar essa disciplina para você, tá? Então, esse contato com o professor orientador tem que ser antes do nosso preenchimento de formulário de solicitação e tudo mais, a definição do plano de trabalho, tem que acontecer antes para você conseguir se matricular no TFC, tá? O professor orientador, quem define é você, e não é a coordenação e nem o departamento, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Gabriele Tres. Ela vai falar um pouquinho para a gente esse finalzinho ali dos nossos informações burocráticas aqui como o da app, e daí a gente já pode passar a palavra para os nossos convidados. Gabi? Bom, boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gabriele Tress, sou a primeira secretária do DAEP, né? E vou continuar então aqui a fala da Carol. Então, como ela comentou, você precisa preencher um formulário, né? Esse formulário está disponível no site da Coordenação Civil, e você precisa definir o seu professor orientador, que está vinculado, obviamente, a um dos 3 departamentos que compõem o curso de Engenharia Civil. Então, os códigos da disciplina que você vai precisar utilizar são esses aqui listados. Para o TFC1, no Departamento de Construção Civil 1, seria o TC 081 e TFC2, TC 082. Para o DHS, Hidráulica e Saneamento, é o TH 061 e para o TFC2 é TH 062. E, finalmente, para o Departamento de Transportes, TT 0T1 e TT 0T2. Pode passar, Carol. Esse código, então, como eu comentei, como a Carol comentou, ele vai ser preenchido ali no espacinho ali que a Carol está mostrando com o mouse, o código, a disciplina, o professor orientador e os demais dados solicitados. Você vai preencher ali todos eles, vai assinar, vai coletar a assinatura do seu professor orientador e vai submeter para a coordenação via e-mail. Esse formulário também vai estar disponível nesse Bitly que a gente vai fazer ali, que vocês podem acessar ele, e também, como eu comentei anteriormente, no site da coordenação também está lá disponível. Pode falar, pode passar, amiga. Bom, então agora eu vou passar a palavra então para os nossos convidados. Eu vou passar primeiro para a Elo, que foi quem deu a ideia da gente montar esse bate-papo, aproximar esse assunto, né, de todos os alunos. Mas vão estar também com a gente o Caio, a Gabi Elmer e a Isadora Sintra. Eu peço então que vocês compartilhem um pouquinho da experiência de vocês, também né, abordem, né, quem vocês são, um pouquinho assim, porque acho que o pessoal não conhece muito vocês. E, enfim, passa a palavra aí. E também já quero adiantar, quem tiver dúvida, a ideia é que seja bem informal, bem tranquila. Então, quem tiver dúvida pode erguer a mãozinha ali do Teams, ou escrever no chat, ou escrever o me inscreva, que depois eu passo a palavra, né? Podem ficar tranquilos com relação a isso. E é isso. Passo a palavra então para a Elo, primeiramente. Gabi, só tenho uma dúvida já aí do Dilson. Como é que vocês preferem fazer as dúvidas? Depois no final, no meio? O que vocês me dizem?
Fica a critério de vocês, mas se vocês quiserem escutar já, tá tranquilo. Bom, então só deixa eu dizer uma boa noite, né? Então, eu sou a Heloísa, sou GRR 2016, estou me formando agora. Fiz meu TCC aí no DCC, na área de geotecnia. E por que que eu fui lá falar, encher o saco da Gabi e da Carol, vamos fazer um bate-papo, vamos trazer isso. Porque eu, conversando com os meus amigos, eu percebi que muito do que a gente fazia no TCC, a gente aprendia um com o outro, assim. O TCC, ó, isso já é uma coisa, né? Ninguém ensina a gente que se chama TFC, né? A gente tem o hábito de falar TCC. Então, é uma coisa que está longe, lá, a faculdade inteira. Então, o TFC uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer, aí de repente chega e você fica, meu Deus, o que está acontecendo agora? E eu vi que quando eu comecei, os passos que eu tinha era muito porque eu já tinha conversado com amigos mais velhos, já sabia como tinha feito. Depois, quando eu vi, eu estava repassando isso para os meus amigos que iam fazer o TFC depois. E eu percebi que é uma coisa que às vezes a gente não tem muita segurança de onde buscar. Por mais que os professores vão orientar tudo, até tem coisas que a gente não sabe nem como chegar no professor pela primeira vez. Então, conversei com amigos aí, o pessoal gostou da ideia, levei para Carol e para Gabi. E a ideia é justamente isso, às vezes dúvidas, compartilhar um pouco da experiência para que o pessoal tire dúvidas que às vezes até não se sente confortável de chegar com o professor, pensar que é uma coisa muito básica assim, mas querendo ou não, não é, né? A gente tem, infelizmente, não é tão falado. Eu não lembro de nenhum professor assim falar, tipo, no final do quarto ano, ano que vem vocês vão fazer TFC, ou façam comigo, ou assim, parece uma coisa à parte do curso, né? Claro que tem exceções aí, mas a ideia foi justamente assim, dar espaço para as pessoas tirarem as dúvidas aí, por mais básica que fosse, e contar um pouquinho da experiência, às vezes a gente sofre com algumas coisas no meio do processo, a gente aprende, a gente pode passar para os outros não sofrerem com alguma coisa que a gente sofreu, assim como pessoas deram dicas para a gente, sabe? Então, da minha parte, assim, uma coisa interessante, eu fiz TCC em dupla, né? Acho que não foi comentado, mas você pode fazer o TCC individual, em dupla ou em trio. Acredito que esteja assim ainda hoje, né? Nenhuma mudança. E eu fiz TCC na área de geotecnia. E para mim o mais importante é que eu queria vincular o meu TCC com o meu estágio na época. Então eu queria agregar os dados que eu trabalhava, trazer um pouquinho do meu lado profissional para o meu lado acadêmico e fazer, digamos, tudo se ajudar, assim. Para mim era uma coisa muito importante e que eu consegui fazer dar certo. A professora Larissa apoiou bastante eu e a Júlia, que foi minha dupla nisso. E para mim foi muito interessante poder trabalhar com esses dados reais, aproveitar isso e talvez a partir de agora até aproveitar o que eu trabalhei no meu TCC, assim. Então, meu resumo, minha introdução seria essa. O pessoal quer se apresentar ou primeiro? Ou já vamos para algumas dúvidas? O que vocês acham? Acho que vamos todo mundo se apresentar rapidinho, então passo agora para o Caio. Boa noite, pessoal. Todo mundo para me ouvir legal, hein? Beleza. Me chamo Caio, eu sou GRR 2015, eu trabalhei no TCC com o professor Ronaldo e com orientação do professor Ricardo Pieralise, na área de materiais de construção, né? Hoje eu estou no segundo ano do mestrado já, e daí daqui a pouco já vou apresentar o meu trabalho de conclusão do mestrado, né? Daí já é um pouquinho mais para frente. Eu trabalhei no meu TCC com concreto com fibra, e eu trabalhei sozinho, e era experimental, né? Eu desenvolvi um equipamento para trabalhar com método indutivo, que é basicamente você identificar a fibra metálica por eletromagnetismo. E foi bem desafiador, assim, o TCC para mim não tinha nada a ver com o que eu trabalhava na época, era uma coisa assim utópica para mim. O professor Ronaldo chegou para mim com a ideia, então meio que foi um atalho, assim, sabe? Ele já veio para mim com a ideia, a gente já conversou e já topei e a gente foi para frente. Mas, assim, da minha experiência, então, o TCC para mim foi totalmente diferente do que eu trabalho e foi super positivo, sabe? Porque você acaba vendo coisas que talvez você não viu no trabalho, etc. E, pô, nosso curso aí é tão amplo que a gente não consegue ver tudo no curso, nem no estágio, nem no TCC, nem em pesquisa, e não dá. Então,
para mim foi muito positivo, sabe? Tanto que agora eu tô no mestrado na área de materiais também, e não tem nada a ver com o que eu trabalho com um projeto de barragem, então é bem bacana, assim. Esse é um pouquinho da minha trajetória aí até agora, e vou passar a palavra para a Gabi. Boa noite, gente. Então, meu nome é Gabriela, eu sou GRR 2016 também. Eu apresentei o TCC e formei no período especial, sem ser esse que acabou agora no anterior. Eu fiz o TCC com a professora Bárbara, é do DCC. Eu fiz na área de BIM, que é a área que eu trabalho. Eu fiz sozinha, porque eu fiz um TCC vinculado com a empresa que eu trabalho, então eu tinha acesso a todos os dados que eu precisava diretamente, porque era o que eu trabalhava habitualmente, assim. Eu sinto que isso foi, tipo, um facilitador, porque tinha muita coisa ali no TCC que eu tive que pesquisar, com certeza, mas já era algo um pouco mais habitual para mim, assim. E hoje eu consigo aplicar o que eu desenvolvi, a gente aplica diretamente na empresa em todos os projetos. Então, foi uma coisa que eu consegui ver o resultado do que a gente ficou sofrendo aí por um bom tempo para desenvolver. Mas eu acho que é isso. Daí eu fiz sozinha também e basicamente isso. Pode falar, Isadora, agora. Oi, tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Então, eu sou Isadora, eu sou GRR 2014, aí um pouquinho mais velho que os outros. Eu fui orientada do Daniel Detzel, no DHS, e a minha experiência com o TCC foi bem legal, na verdade, porque na época eu trabalhava numa empresa e eu não gostava, não me identificava com o trabalho, enfim, mas eu queria fazer algo que não tinha nada a ver com o trabalho mesmo, assim, eu queria ser totalmente disruptiva e fazer algo que eu realmente gostasse e que eu olhasse para aquilo e falasse, é algo que eu quero para o meu futuro, é algo que eu gosto de estudar e que eu sei que uma hora eu não vou desistir, assim, porque eu realmente gostaria de aprender sobre isso. Então, eu fui para o lado do DHS, que sempre foi uma área que eu gostava muito, né? E geralmente, quando as pessoas vão para essa área, mais saneamento, hidrologia, qualidade da água, mas eu fiz o meu TCC voltado para energias renováveis na época, e foi uma compatibilização aí de duas energias. Então, para quem aí está indeciso e gosta da área, eu recomendo. Hoje em dia, além de trabalhar pela minha empresa, meu escritório, eu também faço um mestrado na área. E é muito legal porque poucas pessoas fazem mestrado nessa área de estudos energéticos, mas é uma área muito incrível assim para se estudar e eu recomendo bastante. Inclusive, eu fiquei muito em dúvida na época com saneamento também, porque eu gosto muito de saneamento sustentável. E também é uma área muito legal de se estudar, poucas pessoas estão estudando isso e desenvolvendo coisas novas, assim, então a gente precisa de gente estudando mesmo, se aperfeiçoando, então vai aí a minha dica nessa situação. Na época eu também fiz o TCC em dupla, e foi muito legal compartilhar as ideias, ter uma pessoa para se apoiar e te levantar. Você pensa, nossa, que cansaço. A pessoa, não, eu posso te ajudar, vamos junto, vamos se encontrar. Então, é algo a se pensar também aí para quem gosta de trabalho em equipe. Aí, se quiserem perguntar algo agora. Beleza, gente, muito obrigada. Vou passar a palavra então para o Dilson, que tinha levantado a mão. Boa noite, pessoal. Desculpa levantar a mão bem no começo das apresentações. É que a minha dúvida é mais burocrática mesmo, então era para o pessoal do DAEP. Eu cheguei um pouquinho atrasado na conferência e eu perdi justamente aquela parte que falava sobre a possibilidade de matrícula em TFC 1 e 2 ao mesmo tempo. Você pode explicar isso rapidinho para mim, por favor?
Vou tomar a palavra aqui então, Dilson, só para te retomar rapidinho essa questão. Então, assim, a gente consegue abrir exceções ali na coordenação para matrícula em TFC 1 e 2 simultaneamente, mas é só para pessoas que vão formar naquele período, sabe? Tipo, esse é o período que a pessoa vai formar. Ela ou tem que fazer só o TFC 1 e o TFC 2 para formar, ou ela tem que fazer o TFC 1, TFC 2 e mais uma disciplina optativa, por exemplo, ou mais uma obrigatória que falta só essa, e a certeza que ela forma nesse período, tá? Tipo, isso que é o ponto. A pessoa vai formar nesse período e daí a coordenação consegue abrir essa exceção, porque a carga dela vai ser só TFC, né? O problema é ela fazer várias tantas disciplinas, ela faz 5 disciplinas ainda, e TFC 1 e TFC 2. Aí já fica um pouco mais pesado, sabe? Um pouco mais complicado. Agora, quando a pessoa tem só TFC para fazer mais uma disciplinazinha ali pequenininha, dá para conversar com a coordenação, conseguir abrir essa exceção e se matricular nos 2 simultaneamente, tá bom? Não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa pode perguntar novamente. Sim, obrigado, Ana. Imagina. E tá aberta a palavra, então, pessoal, para vocês tirarem dúvidas. Tá aberta para, como a Gabi falou, é só levantar a mãozinha, né? Para ser bem tranquilo, bem informal hoje mesmo, para a gente conversar, trocar ideias. E tanto da app, tanto o pessoal que está aqui disposto a conversar com a gente. A gente recebeu algumas perguntinhas também pelo Instagram. Se a Gabi quiser começar um bate-bola com essas perguntinhas, acho que poderia ser uma boa. E daí vocês fiquem à vontade para ir levantando a mãozinha ou mandar algo no chat também, se não quiserem falar, tranquilo, a gente lê para eles e eles respondem para a gente, tá bom? Beleza. Acho que dá para começar com uma pergunta que não veio pelo Insta, na verdade, eu recebi, mas acho que é uma das mais introdutórias possíveis, que é qual a diferença entre TFC 1 e TFC 2? Posso falar? Eu acho, pelo que eu entendi, alguns tópicos variam um pouco de professor, porque, por exemplo, a Bárbara me pediu para eu desenvolver até uma certa parte, e a Larissa, que era professora da Delo, pediu para desenvolver mais um pedaço do projeto dela desse TFC1, mas o principal, assim, o diferencial que eu senti é que o primeiro, você faz toda a parte de revisão, bibliográfica, então é basicamente procurando artigo, livro e todas as referências que você tiver sobre o seu assunto. Então, no meu caso, eu ia falar sobre BIM, então toda a primeira parte foi pesquisar sobre BIM, sobre processos. Eu preciso definir todas as coisas que eu vou falar da parte 2, que é a parte que eu realmente vou desenvolver o meu projeto. Eu não posso criar nada na minha cabeça, foi uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, assim, tipo, mas não pode falar nada sem que tenha uma referência e sem você explicar de onde você está falando que 1 mais 1 é igual a 2, então eu preciso sempre referenciar quem que disse isso, né? Então é basicamente isso a diferença. No primeiro, você tem todo esse trabalho mais literário, assim, de buscar referências e de fazer toda a referência bibliográfica, e o segundo é realmente o desenvolvimento do projeto, o que aí sim você vai mostrar os seus estudos e os seus resultados de acordo com o que você pesquisou. Assim, isso pelo menos foi o que foi feito no meu trabalho, né? Não sei se acho que talvez mudar o tema mude um pouquinho a estrutura, mas no modo geral, assim, acho que eles podem falar também que eram áreas bem diferentes, assim, de como foi, mas no meu caso foi essa, basicamente, a diferença de 1 para 2. Até como eu e a Gabi, a gente fez o TCC na mesma época, então a gente se conversou muito ali, se ajudou até bastante, mesmo não estando fazendo TCC junto. E eu e a Ju, por exemplo, a gente definiu o título mesmo do nosso TCC ali no TCC 2, assim, tipo, o TCC 1 meio que embasa tudo, você estuda, você escreve coisa pra caramba, assim, às vezes você até tira um pouco de coisa depois que você vê que não precisa de tudo aquilo, ou às vezes você volta e complementa, mas o TCC 1 é mais um organizar ideias, assim, você, para chegar no TCC 2, você realmente fazer. Acho que eu resumiria assim. Mas aí o Caio aí que fez experimento, daí eu não sei como é que funcionou. Cara, o meu caso é muito específico, porque o meu tema de TCC mudou 3 semanas antes da entrega do TCC1. Então, ficou um pouco difícil de conseguir entregar muita coisa, assim. Então, o meu TCC1 foi basicamente um Word com a definição do meu tema e o que eu ia abordar. Então, tipo, tópicos, assim, básicos e um planejamento simples, assim.
Então, meu trabalho foi basicamente inteiro feito no TCC2, assim, mas é a exceção, sabe? Mas já é um ponto para provar para vocês que existe a possibilidade de você conseguir fazer tudo no TCC2, mesmo que o seu tema mude, porque existe a possibilidade de acontecer aí, tá todo mundo sujeito a isso. E não sei se alguém mais tiver alguma coisa para complementar. É algo que agora não me recordo muito bem, aí vocês me confirmam, mas que eu me lembro, não tem uma banca formal no TCC1 também, era apenas uma entrega mais livre, assim, dependia muito, e o professor, como você está sempre em contato com ele, na verdade ele sabe praticamente qual vai ser o que você vai entregar, enfim, então é um pouco mais livre, assim, não é tão formal quanto a entrega final. Beleza, gente. Daí acho que só mais uma questão também, é que também tem Tá. nota, né? Tipo, é uma matéria normal. Então, o primeiro, e não é uma nota que, tipo, tem 4 requisitos que você tem que cumprir e somar os 4 a 10, porque depende do professor, né? Então, o Caio, provavelmente, ele entregou muito menos do que eu e tirou uma nota muito boa também, porque daí é da avaliação de cada professor daquele seu trabalho naquele período, né? E não só necessariamente o documento que você entrega no final da parte 1. Só deixa eu falar que eu já vi professor fazendo banca de TCC1. Não foi comigo, mas já vi até isso acontecer. Então, tudo pode acontecer. Beleza, gente. Bom, agora então para as perguntas do Insta. Como adquirir inspiração divina para a revisão bibliográfica? Eu vou Cara. falar porque... Ah, pode falar. Cara, eu vou falar uma coisa. Tipo, a revisão bibliográfica, para mim, é a parte mais difícil, assim, do texto. Porque os resultados é uma coisa que você, você trabalhou em cima daquilo, então você já está esperando alguma coisa, né? A análise é uma parte legal, assim, você vê seus resultados lá, trabalha em cima. A introdução é uma parte mais fácil também, porque, você já tem conhecimento do tema, porque você já estudou e etc. Mas a revisão bibliográfica, para mim, demora, assim, 50% do tempo, assim, para mais, sabe? Então, é difícil. O que eu recomendo muito, assim, que me ajuda muito na revisão bibliográfica, sabe? É você ler trabalhos, não artigos, mas trabalhos mesmo que trabalharam no mesmo tema que você e ver os pontos que eles abordaram. E aí você vai tendo ideias para colocar no seu texto. Por exemplo, esse cara abordou esse ponto, né, tópico na revisão bibliográfica dele, eu já consigo saber mais ou menos o que eu tenho que abordar ou não. E aí, em cima disso, você vai montando o seu texto, né? A estrutura de tópicos e vai colocando, então isso aí já deixa um pouco mais organizado e facilita. Pelo menos para mim facilita, porque assim, eu acho que eu ia estar empacado na revisão bibliográfica até hoje. Aí o Ronaldo chegou e falou, faz isso, isso e isso, vai dar certo. E aí é o que eu posso contribuir para vocês. Hein? Que para mim também é muito difícil, sabe? É difícil agora no mestrado também, tô empacado lá. Eu tinha muito esse problema também. E às vezes o fato de eu ter uma dupla também contribuiu muito, porque às vezes não saía nada, mas a minha dupla estava ali inspirada dela ia, ou vice-versa, assim. Então a gente se ajudou bastante nesse ponto. E uma coisa que para mim que eu vi que não deu certo era, sei lá, eu planejava a semana e falava, terça, quinta e sábado eu vou escrever a revisão bibliográfica. Aí chegava lá na terça-feira, não saía nada, assim, tipo, não estava no dia para escrever, não ia. Aí tinha dias também que sentava, escrevia um monte, e rendia mais do que se eu tivesse feito tudo parcelado. Então é bem a questão da inspiração divina mesmo. Eu acho que faz diferença, sim. Mas eu também fazia muito o que o Caio falou de tópicos, assim. Tipo, a partir, sei lá, o meu trabalho envolvia barragem, rejeito e liquefação. Então, eu sabia que eu tinha que falar essas 3 coisas. Então, eram meus 3 tópicos. Aí, quando eu começava a estudar sobre barragem, automaticamente iam surgindo subtópicos. Então, eu já ia criando um sumário natural e o texto ia fluindo conforme o próprio conteúdo pedia, assim. Então, você vai fazendo um sumário, mas ele também, ao mesmo tempo, ele vai se construindo e não adianta, assim, às vezes tem que um pouco aceitar que não é o dia para escrever e às vezes deixar um pouquinho para depois. Beleza. Vou A ler minha só aqui, tipo, eu não sou uma pessoa muito organizada, então minha inspiração de vida foi desespero mesmo, assim, porque
eu não consigo fazer as coisas muito tempo antes, e aí, tipo, eu ia me enrolando, eu ficava, tipo, 2 dias para escrever uma página, eu ficava, meu Deus, eu sou uma bosta, 5 anos da faculdade, não consigo escrever 2 páginas de revisão, sabe? E aí começou a dar um desespero, eu falei, tá, já entendi que quanto mais for na hora o negócio vai rolar, e, tipo, não é um grande exemplo, assim, porque eu realmente fiquei muito sobrecarregada no fim, eu tive que pedir dispensa do estágio, foi, tipo, um caos, assim. Mas no meu caso, como tipo, eu funciono mais assim, não foi uma boa ideia. Eu até tentei dividir por tempo e fazer várias vezes a semana, mas assim, não rolou. Mas mesmo assim, fazendo, tipo, não super de última hora, porque não tem como você fazer, tipo, eu acho, pelo menos, tipo, em uma semana, porque você faz, daí o professor revisa, daí que você achava que estava ótimo, ele fala que não entendeu o que está escrito, você tem que rever tudo de novo. E tem uma questão também que eu não sabia, que era a questão da BNT. Eu sabia que existia BNT, mas não sabia que, tipo, tinham tantos itens como tem na BNT, então eu nunca tinha feito nenhum trabalho acadêmico, então, durante a faculdade, então eu nem sabia todas aquelas 1000 regras, e aí eu escrevia, daí quando eu ia ver tinha 80 verbos errados, eu tinha que voltar e revisar tudo, então começa a virar uma bola de neve, assim, tipo, não é uma boa ideia deixar para a última hora, mas assim, acho que depende muito de como cada um trabalha, tipo, tem como deixar mais para depois, mas é importante ter a consciência de que as revisões vão vir coisas que você, tipo, nem imaginava, assim. Tipo, eu fiz o TFC1, daí quando eu entreguei o 2, que eu fui revisar tudo, eu fiquei, tipo, uma semana reescrevendo um, porque depois de fazer tudo, eu vi que estava muito ruim o que eu tinha feito antes. Então, é meio que uma bola de neve, meio caótica, assim, mas dá pra conciliar, e ou a inspiração vem, ou o desespero bate no fim, dá pra entregar no prazo. Lembrei de uma dica aí agora, gente, que passou batido, mas para quem vai fazer, começar, ou enfim, a revisão bibliográfica, é muito importante que vocês guardem muito bem esses documentos que vocês conseguirem. Então, tem um software que chama Mendeley, que você consegue guardar todos os documentos e ainda guardar exatamente como você consegue colocar na referência final. Então, ao final, você consegue pegar todas essas referências e importar para o Word, e isso vai te poupar muito tempo, sério, porque isso demora muito. E pode ser muito, muito difícil você ficar olhando exatamente como é na norma, como faz artigo de revista, de jornal, site. É um pouco difícil. E realmente importa, tá? Não é algo que você vai colocar lá de qualquer jeito. Não, realmente importa. Alguém vai ler o teu trabalho e alguém vai ler as referências que você usou do mesmo jeito que você está lendo o trabalho dos outros para fazer as suas referências. Então, a partir disso, você tem que dar uma base de referência para outras pessoas também, por isso é tão importante que esteja organizado. Aí vai a minha dica, chama Mendeley. Depois vocês procuram e é muito útil para economizar tempo. Boa, gente. A gente mandou ali o link ali no chat também. Bom, vamos para a próxima, então, da Letícia Sayuri aqui do chat. Boa noite. Eu queria saber quando vocês começaram a pensar no tema de vocês para o TFC. Posso começar? Foi mal. Eu ia falar que eu comecei descartando. Que eu fiz iniciação científica achando que eu ia super trabalhar com materiais na minha vida, ia fazer TCC, ia fazer mestrado. Aí eu fiz, eu gostei, mas eu pensei, não é o tema. Então, eu realmente comecei descartando. Mas ainda assim, eu acho que eu até fui meio precoce para ver o tema, porque eu meio que decidi assim que eu queria fazer na geotecnia quando a gente fez Max Solos, que é tipo no final do terceiro ano. Então, eu lembro que eu até falei com a professora Larissa, ela falou: se acalma, não precisa ser se antecipar tanto assim. Mas como eu já tinha dados para trabalhar, né, eu e a minha dupla, a gente até fez alguns artigos, a gente quis trabalhar um pouco com esses dados, então no quarto ano da faculdade a gente trabalhou e depois serviu de base para o TCC, assim. Mas o tema propriamente dito a gente foi definir lá no quinto ano mesmo, assim. Igual eu comentei antes, às vezes no final do TCC1, mas a área de estudo a gente foi se encaminhando antes, assim.
Mas também foi uma exceção, assim, era muito porque eu queria muito fazer alguma coisa naquela área, então meio que me antecipei bastante, assim. Mas tem gente que define. Eu lembro de amigos meus, na semana da matrícula, não tinham nem professor, nem tema, e, tipo, deu tudo certo mesmo assim, então. Então, pessoal, o que eu queria falar? Como que funciona assim, pô, quem tá aí pra sair da inércia, né? Tipo, pô, vou começar meu TCC, não faço ideia da área, não faço ideia do professor, não faço ideia do tema, não sei o que eu vou fazer. A primeira coisa que você tem que definir vai ser a área que você quer estudar, sabe? Antes de definir o tema, né? Pô, eu gosto muito de materiais, quero estudar alguma coisa relacionada com materiais, ou gosto muito de solos, que nem a Elo gosta muito de solos. Porque depois disso, você vai escolher o seu orientador, cara. E não menospreze a importância do orientador, cara. Faz muita diferença ter um orientador bom. Ele, tipo, pô, o orientador tá lá com você, corrigir o seu texto, te dá atenção. Tipo, um professor que tá do seu lado, assim, cara. O TCC flui, sabe? Se você não tem, você tá ferrado, basicamente. Você vai ter que correr e vai ter que trabalhar o dobro, assim. Então, o orientador faz muita diferença. E os orientadores, né, eles têm linhas de pesquisa já. Então, por exemplo, você vai falar com a Larissa lá de solos, tem áreas que ela já trabalha. E às vezes é difícil um professor sair da área de pesquisa dele já. Então, pô, às vezes você quer um tema muito específico lá e o professor que você gosta, pô, ele não trabalha nessa área. Aí você tem que pesar. Você vai procurar outro orientador para esse tema específico que você escolheu ou vai, pô, pegar uma linha de pesquisa que o seu orientador já trabalha para desenvolver alguma coisa naquela linha. Para mim, eu queria trabalhar com o Ronaldo já. Pô, ele foi meu professor de iniciação científica, eu acho ele muito foda e ele, pô, é super presente, sabe? E aí eu fui trabalhar com ele. E aí eu consegui fazer ele abrir uma linha de pesquisa nova lá para trabalhar comigo. Daí, beleza, é um caso à parte, né? Mas a gente começou, o Ronaldo não trabalhava com fibra e eu consegui, né, para ele me ajudar. E aí a gente pegou a orientação do professor Ricardo, que aí trabalha com fibra. E aí o Ronaldo entrou nessa linha, né? Eu fui o primeiro aluno dele em concreto com fibra e agora ele está trabalhando com isso. Então tem essas áreas, assim, mas a primeira coisa que você tem que fazer é definir sua área. E aí, a partir disso, procurar seu orientador, sabe? E a partir disso, conversando com ele, você vai surgir temas de TCC. Ele vai propor linhas para você, e ele vai falar, pô, tô pesquisando isso, ver se você tem interesse e tal. Quando eu estava definindo, surgiu 4 ou 5 opções. E aí eu escolhi, não, quero estudar isso. E aí, dentro daquela área específica, né, que o professor trabalha, a gente definiu o meu TCC. Então, é meio que esse caminho, assim, que eu diria para você seguir, assim, para você que tá aí, pô, não sei para onde eu vou, sabe? Beleza. Vou passar então agora para a Mariana, que levantou a mão ali aqui no Teams. Eu queria só acrescentar um pouco na linha do que o Caio falou ali, que, por exemplo, o meu caso, eu queria fazer o TCC sobre BIM. E eu fui procurar professores que pudessem fazer TCC sobre BIM. Eu conversei com um, ele não tinha mais vaga. Conversei com outro, não tinha mais vaga. Fui conversar com uma outra, aí tipo, eu tenho uma vaga, só que eu já tô orientando uma pessoa sobre BIM, e uma área que eu tenho disponível para orientar é sobre wood frame. Daí eu parei e pensei, tipo, wood frame, tipo, não era exatamente o que eu queria, mas tipo, também era interessante, também era algo que eu gostava, não tanto quanto BIM, mas também era ok. E daí acabei fazendo com ela nesse tema. Então, tipo, também às vezes não vai acontecer de você, tipo, nossa, eu quero fazer isso, vai fazer sobre isso. Daí você vai chegar e não consegue fazer com uma pessoa, não consegue fazer com outra, vai acabar fazendo com outra pessoa sobre outro tema. O importante é você tentar fazer, tipo, o máximo dentro de alguma coisa que seja, ao menos vagamente dentro do seu interesse. Tipo, não ser algo totalmente, tipo, nossa, eu odeio essa parte, vou fazer TCC sobre isso. Então, tipo, só tentar fazer o máximo possível, né, dentro do que você tem interesse. E levar em consideração que pode acontecer alguns problemas no meio do caminho. Beleza, Mari, obrigada. Partindo então para a nossa próxima pergunta do Instagram.
maneiras, né, de parafrasear um autor, né? Sempre a gente quando está escrevendo, tem esse receio de cometer um plágio, né, no ato de parafrasear o autor. Como vocês comentariam isso? Eu me abstenho da pergunta, porque eu terminei o TCC com medo ainda de dar algum problema. Mas a Bárbara sempre me falava é que se eu fizer a referência, não é um plágio. O que eu posso ter feito é uma referência errada. Tipo, eu deveria ter colocado... Se eu peguei um trecho muito grande, por exemplo, deveria estar entre aspas e de uma forma, e eu dei a referência errada. Mas ela sempre me falava é que se eu citasse de quem é aquilo e não pegasse aquela frase, aquela ideia como minha, eu não teria problemas. Então, espero não receber nenhum processo daqui para frente por plágio. Acho que o mais importante mesmo é referenciar tudo que você fala o tempo todo e não tomar como seu. Às vezes a gente pensa, eu vou falar isso porque ninguém vai ver que eu copiei, mas não, gente. Coloque o nome da pessoa que o mérito é dela, ela escreveu aquilo. Então, quando for algo genuíno seu, aí tudo bem, a pesquisa vai ser toda tua no final das contas, então todos os resultados vão ser da sua pesquisa. Quando você precisar parafrasear outra, aí sempre coloca referência, de qualquer maneira. E algo que eu fazia muito era ler coisas que não tinham nada a ver com o que eu estava pesquisando, porque aí quando você começa a ficar muito repetitivo num certo assunto, a tua mente bloqueia o que você pode escrever sobre isso, às vezes, porque está muito condicionada ao que aquele autor pensa, ao que aquele outro pensa. Então, é muito importante que você tenha visão por fora de outros temas, coisas que você gosta de ler, e aí você colocar a cabeça naquilo de novo, porque aí você vai conseguir formar frases diferentes, vamos dizer assim, e não estar condicionado ao jeito mais fácil, que é só copiar mesmo. Eu acho que eu tinha um problema que era, quando eu estava lendo muito a mesma coisa, parecia que aquilo já era conhecimento comum e não era mais uma referência de alguém, tipo... E daí tinha uma frase que era óbvia, sei lá, todo mundo fala na faculdade, todo mundo que está estudando engenharia sabe, mas se você está na revisão bibliográfica, você não pode colocar a frase como se só você soubesse. Você tem que achar alguém que falou aquilo lá. Então, às vezes, fica até um pouco não óbvio, assim. Você colocar uma frase e pensar, nossa, mas qualquer pessoa sabe isso. Mas não, você tem que buscar uma referência que faz isso. E, às vezes, o nosso cérebro não entende muito que precisa que não é só, digamos, da nossa cabeça, que a gente sabe e pronto, a gente precisa procurar alguém que falou aquilo ali. Isso acaba sendo um pouco chatinho, às vezes. Ainda mais quando você lê muita coisa igual e fica comum, assim, o conhecimento. Pessoal, eu queria só comentar um negócio aqui, que é o seguinte, é uma coisa que o Ronaldo me ensinou desde a iniciação, eu vou passar para vocês também. Nunca cite uma pessoa, tipo, nunca cite diretamente o que ela falou, sabe? Tipo, exatamente com as mesmas palavras lá, que nem se coloca aspas lá, cita ela. Isso é muito ruim, sabe? Então leia 1, 2, 3 autores porque sobre aquilo mesmo, sabe, que você quer escrever, porque às vezes, em vários temas, sabe, tem divergência entre autores sobre vários assuntos, assim. Então, se você encontrar divergência, você tem que apresentar as duas vertentes sobre aquele assunto, quando não é uma coisa já conhecida. E aí você vai escrever o que você entendeu que o autor colocou. Vai ler e vai colocar, segundo tal pessoa, isso, isso e isso, mas também, segundo tal pessoa, isso, isso e isso. E sempre referencie. E não tem problema você colocar 5 referências sobre a mesma coisa, tá? Isso aí é até bom. Tipo, não precisa ficar sempre naquele uma referência, uma referência, uma referência. E quando for alguma coisa muito geral, assim, que nem, pô, tem se usado muitas fibras no concreto. Daí, pô, eu coloquei uns 30 autores lá, porque, tipo, eram várias fibras diferentes, de vários trabalhos diferentes. Então, é normal isso, não tem problema. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. A sua revisão bibliográfica, todos os parágrafos vão ser referenciados, porque é justamente para isso que ela serve. Então, tipo, se você está na sua revisão bibliográfica e tem algum item lá que, pô, não tá
não está com referência, alguma coisa está errada. A não ser que seja lá no último discussão sobre o capítulo de referências bibliográficas. Daí você vai apresentar lá, né, tem só o que você tirou da sua revisão bibliográfica. Esse aí não precisa de referência. Mas o resto, tudo que você apresentar tem que ter. Então tomar muito cuidado para não deixar alguma parágrafo lá perdido sem referência que o orientador vai pesar e vai falar para você colocar uma referência lá. E é tanto no texto, não é só a referência lá embaixo, né? Tem que estar no parágrafo, tipo, na cara de quem tá lendo que é a referência. Eu achava uma vez que a referência estando lá embaixo, no final das referências, tudo bem. Mas não, tem que ficar muito claro dali aquela frase, aquele parágrafo. Mas isso que o Caio falou, às vezes, usei muito, assim. Vários autores falaram aquilo ali, eu fiz uma compilação de ideia, coloco um parênteses no final, cita vários ali que vale para o parágrafo inteiro e resolve o problema. Gente, eu queria falar rapidinho só. Primeiro, eu vou só mandar ali no chat um link. A gente comentou um pouquinho sobre a BNT, isso é uma coisa que a gente acabou não trazendo na nossa apresentaçãozinha do DAEP, mas a UFPR tem esse link ali que tem a estrutura de normalização dos trabalhos acadêmicos, né, do TCC. Tem, na verdade, um link da CIB, ali da minha biblioteca, que tem para vários trabalhos acadêmicos, né, essa estruturação e tudo mais. Tem ali como você coloca, espaçamento certo, porque é bem chatinho mesmo. Confesso que eu sou familiarizada porque eu também faço iniciação científica, estou terminando agora, então a gente tem quem faz IC, né, quem tiver aqui que já fez, que faz, que teve contato com esse mundo acadêmico de alguma forma, sabe que é chatinho mesmo, né? Na própria IC é quase que como um TCC o nosso trabalho ali, claro que menor, reduzido e tudo mais, mas toda essa estrutura vale para a vida, né? Então, a gente tendo conhecimento, não importa em que estágio do curso a gente esteja, eu acho que é bem legal mesmo e ajuda lá na frente. Então, deixei ali o link. Acabei não colocando na apresentação, mas quando a gente for divulgar esse PDFzinho da apresentação nos grupos para vocês, a gente coloca ali certinho um linkzinho, né, direto do PDF para essa página da Federal. E eu queria falar também que eu também sou, enfim, ainda não cheguei no TCC, né? Ainda falta um ano, menos que um ano, porque agora vai ser reduzido o nosso tempo de aula, mas eu também tenho minhas dúvidas, né? A gente está aqui apresentando o bate-papo, mas também tem dúvidas. Assim, eu não sei se é o caso de algum de vocês, pelo que eu entendi até agora, não. Mas eu, por exemplo, faço iniciação científica também. E eu já vi que fazendo a iniciação científica, eu achava, foi o caso da Elo, eu também faço em materiais, né, a minha iniciação, e eu achava que eu ia adorar, porque eu realmente gosto muito de materiais, das 3 matérias de materiais eu amei, foi sensacional para mim, mas na hora de fazer a minha pesquisa, não sei se o problema foi com o meu tema de pesquisa específico ali, que não se encaixou muito bem, porque também pode acontecer isso, né, eu posso gostar de outras áreas de materiais, mas eu já vi que eu não quero trabalhar com isso, né? E até assim, foi sugerido já pelo meu orientador da IC, ele falou para mim, tem o seu TCC e tudo mais, está se aproximando, dá para a gente expandir esse projeto aqui, trabalhar com ele, e não é uma coisa que me interessa, né, nesse caso, mas eu acho que eu queria saber, assim, o lado, caso fosse algo que me interessasse ou que interessou para alguém, a gente ajuda muito, né? A gente já tem uma base da iniciação científica, eu acho que a gente poderia usar grande parte disso no TCC, né? Tipo, até, às vezes, em iniciação científica a gente publica artigos nossos, né? Com o nosso nome ali e tal. Eu acho que já deve dar uma base boa ali, até para uma banca avaliadora, ver que a gente tem propriedade naquilo que a gente está falando no TCC, né? Mas, enfim, eu não sei se algum de vocês vai conseguir dar uma divagada sobre isso, mas eu queria saber até que ponto que ajudaria realmente a gente usar o tema da iniciação científica no TCC, né? De que forma, assim, que a gente conseguiria, talvez, abater um pouquinho do nosso trabalho. Claro que a gente vai aprofundar, né? Mas só dar uma amenizada ali nas dificuldades. Olha, o meu tema de TCC, ele mudou, né? Lógico que ele mudou, mas eu fiz iniciação em materiais também. E aí eu fui pro TCC trabalhando numa área de materiais, ainda estava trabalhando com concreto, mas estava trabalhando com concreto com fibra. Então, assim, o que eu vejo que talvez pudesse abater bastante do trabalho seria a parte da revisão bibliográfica mesmo, sabe? Que, pô, você já sabe, tipo, pra mim, por exemplo, pô, concreto com fibras, quem que é referência? Daí tem alguma série de autores lá, eu já conhecia.
alguns. Então, pô, isso ajuda bastante, sabe? Você já tem um certo conhecimento, você já sabe, por exemplo, como o material que você está estudando funciona. Então, o que você tem que falar dele, né? Por exemplo, para mim, em concreto com fibra, muda-se o comprimento da fibra, o tamanho da fibra, o tipo de fibra. Tipo, muda totalmente o material. Então, eu já sei isso. Hoje, por exemplo, eu trabalhei com isso no TCC, no mestrado, eu já sabia disso. Então, para mim, a revisão bibliográfica foi muito fácil, porque eu peguei esses artigos lá e coloquei. Só que a outra parte, né, que tem o meu trabalho de mestrado mudou. Então, agora eu estou trabalhando com ataque por sulfato. A parte de ataque por sulfato eu nunca trabalhei, então foi muito difícil, sabe? E talvez se eu tivesse feito iniciação nisso, não seria. Então, na minha visão, isso ia bater muito, assim, tipo, o seu trabalho de revisão bibliográfica ia ser muito diminuído. Só que, tipo, por exemplo, no seu caso, se, pô, eu gosto muito de materiais, mas essa não é bem o tema que eu gosto e tal, eu não recomendo você a fazer, sabe? Porque, tipo, você vai ficar trabalhando com isso muito tempo e você vai gastar muitas horas. E, tipo, trabalhar com alguma coisa que a gente não gosta, pô, é chato, sabe? Não funciona, não vai fluir, vai virar desesperador, depois vai ficar pra última hora e aí vai ser chato, sabe? Então, tipo, tem que ser um tema que, tipo, te dê tesão, assim, pô, você quer estar lá trabalhando, você gosta daquilo, você pô, tem interesse, daí, porque, cara, você vai, tipo, eu li agora pro mestrado, eu li, tipo, 150 artigos daquela parada. Cara, é muita coisa, sabe? Tudo em inglês, você já fica cansado, se não for uma coisa que você gosta, cara, não vai funcionar, sabe? Então é a minha visão, pelo menos, sabe? Tipo, talvez te ajude na quantidade de trabalho que você tem para fazer, mas que seja em alguma coisa que você gosta, sabe? Porque senão não vai acabar fluindo. Eu acho que, às vezes, algumas pessoas podem ter dificuldade de achar um tema que encante e dê o brilho nos olhos de fazer, tipo, o TCC, assim. E, cara, assim, não tem problema você chegar no quinto ano e você não ter achado ainda o tema da sua vida, ou você vai fazer o TCC e depois você vai mudar completamente. Aí o que eu penso é que se você não sabe uma área, é igual o Caio falou antes de, então, prezar por um professor. Tipo, se você não sabe com o que você quer trabalhar, o que você quer gostar, vai atrás de um professor com o que você gostaria de trabalhar. Porque você fazer um tema que você não gosta e ainda se tem um professor que você também não se dá bem, é pior ainda. Então, digamos a minha dica para quem não sabe para que área ir, vai atrás do professor, tipo, pelo nome do professor mesmo, assim, alguém que você gostou da aula, gostou do contato, assim, acho que é uma opção, assim, para quem está mais indeciso. Beleza, gente. Agora, uma outra pergunta aqui. Ideias de fontes para revisão bibliográfica. Onde pesquisar, sites confiáveis, enfim, onde que vocês buscavam as revisões, os artigos, né? Enfim, os documentos para revisão bibliográfica de vocês. Ainda existe aquele negócio da UFPR que ela tem acesso a alguns sites? Eu não estou informada, mas é um negócio bem interessante. Mas eu não lembro o nome, se alguém lembrar. É o Target GetWeb. Eu vou dar aqui. Não, na verdade, esse aí é o das normas da ABNT, mas esse também é útil, né? Também é útil, mas não é esse, não. Eu vou tentar. Esse aí é muito bom para pegar as normas, pessoal. Tipo, que nem o meu trabalho, ele é experimental, cara. Tipo, você tem que ter acesso às normas. Então, tipo, meu trabalho, que é com concreto com fibra, tem norma desse ano, sabe? E, tipo, você não acha a versão na internet, assim, você teria que comprar a norma. Daí, você entrando pelo Target, você consegue. Então, é uma baita dica. A minha revisão bibliográfica, eu me baseio muito em Science Direct, Scopus e Google Scholar. Você vai procurar, às vezes, tipo, cara, você acha uns artigos, assim, que tipo, bizarros, assim, na internet que não fazem sentido, assim. E esses sites, em geral, né, a Scopus traz uns artigos muito bons, assim, sabe? Science Direct também. Então, preze por essas fontes mais confiáveis, sabe? Que, para mim, são basicamente essas duas. E tem aquele do CNPq, que eu não lembro o nome também, que aí você acha uns artigos brasileiros, assim, que às vezes não estão no CAPES, né? Que não estão, que você não acha na Scopus ou no Science. E é bem bom. Daí com o acesso do UFPR, do proxy lá, você consegue acessar, baixar os artigos todos, é bem bom assim mesmo.
Então, essas fontes, assim, para mim, são as melhores. Tem o Science Direct também, é o que eu mais pego, o Web Research, o Google Acadêmico também, tem bastante coisa, e periódicos da CAPES, tem bastante coisa. Tudo com o e-mail do FPE. Bom, então, pessoal, mais uma aqui, enquanto a Carol tá mandando os links ali no chat. Dicas para vencer um bloqueio para escrita, né? Também bem relacionado àquilo com um pouco com a procrastinação que a gente comentou anteriormente. Mas, enfim, um pouco mais preciso, assim, que dicas vocês dariam? Além do desespero, né, Gabi? Da hora final ali. Dá uma chorada, liga pra mãe chorando, não aguento mais. Mas o meu caso que resolvia era eu parar de escrever, assim, tipo, não tinha jeito, sabe? Às vezes. E começa a virar, tipo, uma cobrança, tipo, eu deveria estar escrevendo, não consigo estar escrevendo, aí precisa para ler, e tudo que você lê não faz muito sentido. Então, o que eu fazia, tipo, era criar algumas metas, tipo, tá, eu vou parar e vou assistir, tipo, um filme, vou sair para comer, mas quando eu voltar, eu quero conseguir fazer pelo menos meia página, e, tipo, eu dava um break, assim, não falava de TCC, não falava do que eu tinha que fazer, ia fazer uma coisa completamente aberta do que eu estava fazendo, né, que eu estava escrevendo, e só assim, quando eu voltava, eu conseguia respirar e pensar, não, agora vai. Às vezes eu pensava que ia fazer uma página, fazer um parágrafo. Às vezes o contrário também, você dá para fazer um parágrafo, o negócio fluía, e quando eu ia ver, eu estava lá fazendo, tipo, 3 horas, assim. Eu acho que é muito de você sentir, tipo, essa necessidade, assim, sabe? Tipo, se você pode fazer um pouco mais, tá aguentando fazer, faça, porque você não sabe se a próxima semana inteira você vai estar com trabalho ou não tão inspirado quanto. Mas o que me ajudava, assim, era fazer coisas completamente diferentes do que eu estava focado naquele momento. E depois voltar com o objetivo, tipo, pelo menos fazer um parágrafo, assim, porque daí na hora que eu via que eu realmente conseguia fazer um parágrafo, eu falava, não, eu consigo, então deixa eu continuar fazendo isso daqui, mas seria mais... A minha dica seria essa, assim, parar, realmente ver que não vai, se não vai, você para, faz outra coisa, outra hora volta, porque pronto vai ficar em algum momento, assim, sabe? Então, se permitir também, tipo, não ser produtivo e parar o que você está fazendo. Eu acho que o fato de eu ter uma dupla me ajudou muito nisso, porque às vezes os professores deixam mais aberto, assim, me entrega no final do semestre. E é uma coisa muito grande para você fazer de uma vez só, entregar no final do semestre, e não tem aquela pressão que às vezes é necessária realmente para a gente sair do lugar. Então, assim, às vezes se alguém conhece alguém que trabalha bem, que você acha que você conseguiria fazer um bom trabalho junto, eu recomendaria muito fazer um trabalho em dupla, porque pelo menos eu tinha compromisso com a minha dupla. Às vezes, se fosse eu comigo mesma, eu ia largar. Então, a gente fazia um cronograma nosso, assim, até tal data nós vamos fazer tal coisa. Então, pelo menos, se uma puxava, a outra já ia também. E às vezes a gente até mandava para a professora esse cronograma, se a professora quisesse cobrar a gente também, mas acabava que ela deixava mais ao nosso critério, assim. Porque às vezes não é tão bom, às vezes a gente precisa de alguém puxando a orelha mesmo, né? Tem professores que falam que são tranquilos até demais nesse ponto. Mas isso de ter um cronograma de uma com a outra, assim, né? O compromisso da dupla ali de etapas, vamos escrever tal tópico, vamos fazer tal capítulo, ajudava bastante, assim. Às vezes não dava, às vezes ninguém fazia nada, ou às vezes dava muito certo, mas a gente vai tentando. Pessoal, o que eu posso falar, assim, eu fiz sozinho, então eu acho que você tem que respeitar o seu tempo, assim, sabe? Tipo, você não pode ficar forçando as coisas. Pô, lógico, tem a semana do desespero, tem o final lá, o professor mandou o texto corrigido, tenho 2 dias para corrigir tudo, tá todo vermelho meu texto. É normal, sabe? Vai vir muita correção para fazer, mas não fica, tipo, forçando as coisas, sabe? Porque tem horas que não sai mesmo, tipo, vai dar uma volta, vai jogar alguma coisa, vai comer, sei lá, tomar um café. E volta, talvez, em outro tópico, sabe? Tipo, não volta naquilo de novo, porque às vezes é uma coisa que você tem mais dificuldade, né? Um item específico lá que, pô,
não tô craque nesse assunto aqui para escrever ainda, volta em outro tópico que vai fluir, sabe? E não adianta ficar forçando mesmo, sabe? Vai com calma que no final vai dar tudo certo. Beleza. Agora uma pergunta da Mari ali no chat. Eu estava pensando, como que eu sei se um tema que estou pensando em fazer o TFC é bom? Falar com os professores da área poderia ajudar? No meu caso, eu tive que mudar meu tema por causa disso. Tipo, eu sabia que era em BIM, daí fui falar com a Bárbara e, tipo, eu não tinha noção do que estava acontecendo muito ainda, né? E ela falou, tipo, Gabi, esse tema, tipo, os últimos 4 TCCs que eu fiz foi nessa área, tipo, é uma coisa meio passada já, não te aconselho a fazer, mas aí ela foi me dando nortes também, sabe? Tipo, ela foi perguntando, tipo, mais ou menos em que eu trabalhava, o meu interesse, para que área mais ou menos que eu gostaria de seguir. Então, ela me ajudou bastante nesse sentido, assim, porque eu imagino que eles, como professores, eles têm uma visão bem mais acadêmica e de todos os artigos que estão sendo publicados, né? Eu, pelo menos, eu era muito por fora, assim, tipo, até hoje, no caso, dessas coisas, assim, tipo, não tenho muito... Nunca fui muito para a área acadêmica, assim, então eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, além do meu único trabalho. Então, o tema inicial, ela falou para eu não seguir com ele, que não seria muito proveitoso, assim. Então, ele sempre tem umas visões bem diferentes da nossa, assim, de coisas que a gente não tem nem ideia que devem ser estudadas, ou que são interessantes, ou que estão sendo discutidas no momento. Eu acho que o ideal é o que a gente já tinha comentado aqui, que é encontrar um professor numa mais ou menos a área que você quer, e conversar, porque às vezes até ele tem uma ideia muito melhor do que a sua inicial, assim, sabe? Então, acho que é basicamente você conversar com o professor da área e explicar o que você pensa e ver o que ele vai te retornar de feedback daí. Beleza, então, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Caio, você quer falar? Você abriu o microfone. Eu só vou complementar uma coisa. É que aconteceu Beleza. comigo no mestrado agora e é que mudou no meu mestrado mudou o meu tema também de trabalho. Então, como que a gente conseguiu definir? Eu estava com uma ideia inicial lá e aí eu fui pesquisar e ela era meio inviável, assim, de conseguir atingir. E aí, como é que a gente definiu o próximo tema, né? Os trabalhos de TCC que os professores às vezes gostam de trabalhar e recomendam são os trabalhos que estão mais em alta, assim, né? Então, coisas que estão sendo pesquisadas agora. Pô, como que eu descubro isso? Cara, você pega o tema geral que você quer pesquisar, que nem eu fui procurar concreto com fibra, e aí eu jogo, né, simplesmente concreto reforçado com fibras. Jogo numa base de dados e vejo os artigos mais recentes. E eu vou vendo o que eles estão pesquisando, o que está surgindo de novo, o que está vindo. E aí um dos temas recentes que estavam era a hibridização de fibras, né? Trabalhar com concreto reforçado com 2 tipos de fibra ou mais. Era uma coisa mais recente e tal, e aí a gente foi para uma área mais específica disso. Então, meio que fale com o seu professor, talvez ele te dá uma ideia de tema geral, e aí em cima disso você, pesquisando artigos, né, o que está tendo de novo nessa área, você consegue meio que definir o que você quer pesquisar. Mas os professores, assim, eles orientam muitos alunos, né, ao longo dos anos, e eles também estão publicando artigos, porque para eles é importante, né? Então, eles estão sempre muito ligados, assim, no que está rolando em todas as áreas que eles têm de pesquisa, sabe? Então, eles têm muita informação para te passar, sabe? Então, conversar com o orientador é a melhor coisa que você pode fazer. Ou talvez até não com o orientador, né? Porque talvez você ainda não tenha, mas com algum professor da área. E outra coisa é que, às vezes, dependendo da área que você está trabalhando, demora muito tempo para um tema ficar batido e em outros casos demora muito pouco tempo. Então, materiais, por exemplo, tem lá empacotamento de partículas. Já faz 1 milhão de anos que tá sendo pesquisado isso e ainda é um tema atual, sabe? Mas em outras áreas, às vezes, é muito rápido, sabe? Então, fica difícil de você definir também o seu tema para essas áreas que é mais... troca muito rápido, né? O tema que está em alta. Aí, conversar com o orientador é a melhor opção, sempre. Beleza, então, gente. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu mesma levantei a mão, eu acho. Bom,
Então, acho que a gente pode partir para as nossas considerações finais já, né? Se vocês quiserem fazer um fechamento de tudo isso que vocês comentaram, né? A gente já completou mais de 1 hora de bate-papo, acho que foi bem legal. Ajudou, com certeza vai ajudar muita gente, né? Quem não assistiu vai poder ver o vídeo gravado, né? Mas enfim, passo a palavra então para vocês, se vocês quiserem comentar mais algo. Eu gostaria de comentar sobre a banca. Perdão, Isa, acho que você ia falar. Eu ia falar justamente isso. Porque eu descobri, tipo, uma semana antes, assim, como que funcionava. Porque você faz um trabalho de 120 páginas e tem as coisas 3 horas para falar, né? Mas, no meu caso, era de 20 a 30 minutos só. E aí eu não tinha ideia. Você não precisa ficar falando sobre toda a sua revisão bibliográfica. Então, você passa metade do tempo pesquisando, mas você não apresenta aquilo tudo, porque eu achava que nunca iria dar tempo de apresentar tudo aquilo. No meu caso, a banca foi a Bárbara, o Chi, que já não dá mais aula pra gente, né? Mas ele foi como convidado. E a Heloísa, aí você pode convidar, daí acho que é acordar com o seu professor, né? Um engenheiro de fora que não seja o seu professor, então você pode chamar algum engenheiro ou outro trabalho, enfim. É porque engenheiro civil, né? Mas que não seja necessariamente algum professor para sua banca. É bem curta a apresentação, é bem menos pior, assim, do que eu esperava que seria, assim, de questão de nervoso, tipo, agora online é tudo pelo Teams, então você pode convidar quem você quiser participar, ou você não pode chamar ninguém também se você quiser, não tem problema, tipo, não é obrigatório ter plateia no TCC, e aí depois que começa, que você apresenta, que eles começam a fazer várias perguntas, tipo, no meu caso, fizeram a pergunta sobre referência, que eu não tinha ideia do que, porque o que acontece? Eles leem o seu trabalho antes de você apresentar a sua banca, né? Então, eles vêm com perguntas, não só do que você falou, tipo, se você tem 200 páginas escritas, são 200 páginas que você abre imagem para eles te perguntarem alguma coisa sobre aquilo. Então, você tem que saber realmente tudo que você escreveu ali, você tem que ter consciência do que você escreveu, onde você encontrou aquilo, ou o porquê, tipo, no meu caso, me perguntaram o porquê que eu tinha escolhido, o porquê que eu achava importante, pois nem estava escrito no TCC, né? Me fizeram pergunta de referência, tipo, no caso, eu citei um Chi, que não era o Chi que estava na banca, e perguntaram o porquê que eu não fui falar com o professor. Então, assim, tiveram várias perguntas bem fora do que eu esperava, assim, que é bom você estar preparado. Mas a parte mais desgastante e estressante é o pós-apresentação, que é quando todos eles te fazem perguntas e você tem que realmente defender aquilo que você falou. E essa nota também é baseada em tudo que você responde, né? Não só na sua parte escrita, que é o TCC 2, que inclui as duas partes, né? Então, acho que é bem importante a gente ir sabendo que vão ter essas duas partes, de apresentação e de pergunta, e de ir bem embasado para essa apresentação também, e daí não tem muito erro também. Se você souber sobre o que você falou, é garantido que você vai passar, assim, que você fez um bom trabalho. Eu ia falar também sobre isso. Quando eu apresentei o meu TCC, na época foi presencial, né? E os professores, além do Daniel, tinha o Getter e o Claudio Kruger e o pai da minha amiga. Mas, assim, é uma apresentação que precisa ser rápida e explicar, né, o que você fez ali, mas principalmente deixar bem claros os resultados do que você fez. E o que representou para você, assim, acho que isso também é importante, assim, o que essa pesquisa representou para você. E antes disso, só uma coisa, quando você manda o professor, ele manda revisado, não se assustem. A primeira vez que eu vi a revisão do professor, eu falei, meu Deus, será que todo mundo recebe um documento tão vermelho? Parecia que não tinha nada escrito, só tinha risco vermelho. Aí eu perguntei pro Daniel, eu falei, ou eu errei tudo, ou todas as pessoas passam por isso. Ele falou, não, todas as pessoas passam por isso, então não se preocupem, gente, vai vir todo vermelho. E se não vier, parabéns para você. Mas é normal. E aí, na hora da banca, na época eu fazia uma matéria com o Getter, na verdade, por isso que eu pedi para o Daniel convidar ele, que é uma matéria
que eu gostei bastante na época, agora não me lembro o nome, uma optativa de energias renováveis e estudos ambientais, agora eu não lembro direito. Mas ele fez perguntas diretamente para mim, do que eu tinha feito no meu trabalho e relacionado com a matéria, que eu tinha acabado de fazer. Então, realmente tem que ter uma boa preparação, assim, do assunto que você está falando, e é defesa de trabalho. Então, assim, por mais que você ache que está muito errado o que você está respondendo, defende o que você escreveu, defende com unhas e dentes, porque ali você está tentando convencer alguém. Se a pessoa se convenceu do que você está falando, também é uma parte do processo. Aí depois ela fala, olha, você tem um ponto, mas eu tenho um contraponto. Aí ela vai falar, né, não, ora, enfim, eles vão ver com todas as justificativas para aquilo e também as dúvidas sobre o que você escreveu. Eu lembro que na época a gente tinha escrito uma palavra errado, que é muito diferente. Estava escrito Comissão das Artes, alguma coisa assim. No trabalho final, nem o Daniel tinha visto a palavra. Aí os dois professores riscaram assim. Aí, nossa, a gente estava super nervosa. Falou, meu Deus do céu, que coisa mais besta, né? Certeza que a gente vai tirar 0 aqui, porque eles perguntam várias coisas e aí você fica com medo e tal. Mas no final deu super certo, nota alta, muito legal, e é assim com todo mundo. A gente acha, nossa, foi só dessa vez, mas não. Todos os trabalhos são assim, eles têm que fazer isso, e é super normal. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, talvez, é você assistir um TCC de um amigo antes. Eu assisti a banca do Caio, e assim, quando você está apresentando um trabalho numa matéria normal, o professor fala, parabéns, próximo grupo. Pronto, acabou, né? A gente acha que o TCC vai ser mais simples. A primeira Larissa chegou e falou que cada professor ia ter meia hora, assim. Eu pensei, gente, mas meia hora para cada um falar, né? E daí até na banca do Caio, eu lembro que os professores falaram, não, porque na página 2 você fez tal coisa, não é melhor mudar tal palavra por tal palavra? Eu pensei, gente, tipo, como assim, né? Os caras chegam nesse nível. Eu pensei, mas o trabalho do Caio tá ótimo, por que os caras estão descascando o Caio? Eu fiquei muito com essa sensação, né? E na verdade não é, tipo, tava tudo excelente, mas eles são muito mais criteriosos. E é muito um critério, porque isso vai ser um negócio que vai, sei lá, pode ir para a biblioteca depois. É muito diferente de um trabalho de uma disciplina. Então, o nível deles também fica muito lá em cima, daí você pensa, nossa, vou passar raspando, vai dar ruim. Mas, tipo, não. E mesmo com todos esses comentários que parecem erros, né? Muitas vezes são só sugestões. Às vezes são, tipo, eles querendo mostrar o que você pode fazer de melhor e tudo mais. Então, eu ter visto a banca do Caio me deixou mais tranquila quando eles começaram a fazer esse tipo de pergunta na minha banca. A primeira pergunta que a professora fez, tipo, por que a tua introdução tá página 0? Porque a gente tinha errado o negócio da paginação lá, e daí eu pensei, tipo, quase desabou o mundo. Cara, entreguei o trabalho com a paginação errada, né? Tipo, o que vão me reprovar por causa disso, né? Na hora do nervoso a gente fica. Mas, tipo, dá tudo certo no final das contas, assim, é uma coisa que é um nervoso assim que você passa, mas depois vem a nota, você tá aprovado, você pensa, caramba, consegui terminar esse negócio. Eu não vou falar nada, não. Não, tô brincando. Eu tive pouco tempo para apresentar o meu TCC final, eu tive 15 minutos só. Então, assim, montem uma apresentação bem concisa, sabe? Deixe ela bem bonitinha, né? Faça umas animaçõezinhas de transição legais, mas não coloque coisas no essenciais porque não vai dar tempo, sabe? Tipo, é bem pouco tempo, assim, quando eu apresentei presencial foi só 15 minutos e aí depois você é descascado por 1h30, não? Mas é bacana, sabe? E, tipo, no meu caso, por exemplo, o orientador montou a banca lá, eram dois professores de fora, e o meu co-orientador, que era o professor Ricardo, também estava na minha banca. E os caras eram, assim, muito fera, sabe, no assunto. Então, eles faziam
Tipo, eles já tinham lido todas as referências que eu tinha colocado, e aí o cara chegou ao ponto de falar, ó, essa referência aqui, esse cara não falou exatamente isso, ó, tem que mudar essa palavra aqui, porque muda o sentido da frase. Então, tipo, é muito legal quando você tem pessoas que são técnicas na sua área daquela coisa bem específica, sabe? Por exemplo, no meu caso, os professores eram, tipo, top, assim, nessa área. Então, eles chegaram ao ponto de, tipo, questionar coisas, tipo, palavras técnicas que eu tinha colocado no texto que mudam, fazem toda a diferença, sabe? Porque, pô, é o seu nome que tá ali, sabe? Tipo, o trabalho tá no seu nome, tá ali seu orientador, seu coordenador, mas é seu trabalho. Então, tipo, eles te ajudam muito, sabe? E para mim foi muito bom. É, tipo, super, super recomendo, assim. Por mais que você, tipo, fique naquela tensão, sua frio, dói a barriga, mas no final fica melhor, realmente, sabe? Depois da banca. Eu queria acrescentar uma dica que não é na banca, mas que para mim fez toda a diferença. Automatizar o máximo possível de coisas no teu documento do Word, tipo figura, referência, essas coisas. No início a gente pensa, não precisa, vou colocar 2 figuras. Daí quando você vê, você está com 30 figuras e você quer colocar uma figura lá no início, daí você tem vontade de chorar, assim, de mudar todo o texto, mudar todas as referências. Então, a gente gastou um tempo bom no início para automatizar a figura, a gente tinha bastante equação, e bastante gráficos, e bastante tabela. Então, a gente automatizou tudo ali no TCC1, gastou um tempo ali, fez um negócio de referências cruzadas, acho que até vale a pena quem não conhece pesquisar, porque, daí, por exemplo, quando você cita lá no texto figura 20, você clica na figura 20, ele vai para a figura 20. Se essa figura 20 deixa de ser 20, vai mudar tanto na figura quanto no texto. E daí, quando você precisa fazer uma modificação de última hora, você agradece o seu eu do passado por você ter automatizado. Assim. Então, vale a pena quem talvez não entende muito do Word, perder um tempozinho ali no início, que você ganha muito tempo e deixa de se estressar tanto no final, às vezes. Então, para mim, isso foi o... Eu ofereci, meu Deus, graças a Deus que eu fiz isso quando estava lá no final. Eu recomendo pegar como base, pessoal, lá nesse... Acho que teve um link que mandaram ali, que é do CIB lá. Tem o template pronto já do Word para você fazer o seu trabalho de conclusão. Eu usei, o trabalho do mestrado também usei. Daí ele já vem com os itens prontos lá, já vem com índice de tabela, índice de figura. Acho que esse não vem com referência cruzada, se não me engano. Mas, tipo, escreve o seu texto em cima daquele documento, porque já está com espaçamento, com tamanho de fonte, com as figuras já vão indo para as referências lá em cima. Então, tipo, ajuda muito, sabe? E aí otimiza esse documento que já vem como base, sabe? Que aí você já vai ter meio do caminho andado, assim, tranquilamente. E aí depois é só avançar. E aí, tipo, é um tempo desgraçado que você tem depois formatando e arrumando. E, pô, é chato pra caramba, cara. E eu não usei, quando eu fiz, eu não usei o Mendeley pra fazer as referências e eu gastei, tipo, uns 2 dias pra escrever tudo. Tipo, porque demora muito. E você tem que ir lá olhar como que escreve, qual que é a referência, procurar. Cara, é muito chato. Então, usem essa dica aí, porque eu me ferrei e não usei. Beleza, então, pessoal, muito obrigada. Então, partindo já para os nossos finalmente, queria agradecer pessoalmente, né, a participação de cada um de vocês, por terem topado, né, também a Elo por ter trazido essa demanda para a gente. A gente, como da EP, acho que a gente se põe à disposição sempre a que vocês venham um tema que pode ser mais discutido, assim como um bate-papo, a gente está sempre aberto para tentar organizar aí. Então, muito obrigada. Acho que a gente vai colocar no PowerPoint também, igual a Carol comentou, todos os links que foram mencionados aqui no bate-papo, né? E passo então a palavra para a Carol encerrar aí para a gente. Bom, gente, então, como a Gabi comentou, eu agradeço muito a participação de vocês por terem topado participar aqui com a gente, a Elo por ter trazido essa ideia, né? Faz um tempinho já que a Elo trouxe essa ideia até pra gente, a gente ficou ali, tava no meio de, como que eu digo, tava num período bastante conturbado que foi o ano letivo de 2020, né, para todo mundo, foi ali no finalzinho, meio de julho ali que a gente tava tentando marcar, mas enfim, deu super certo agora, a gente ainda tá nesse restinho de férias, entre aspas, né? Então, até aproveito agora para lembrar que dia 15 e 16 começa a matrícula para esse próximo período do ano letivo de 2021, né? Isso agora é mais para os nossos alunos ainda.
Então, dia 15 e 16 começa a matrícula. A gente tá para divulgar disciplinas ainda, tá, pessoal? Eu aproveito para dar esse repasse agora. A gente ainda tá para divulgar as disciplinas que vão ser ofertadas, porque ainda estão chegando fichas 2, estão sendo atualizadas, e daí tá mudando data de disciplina e tal. A gente tá prezando por divulgar uma coisa lisa ali para vocês, não ter problema nenhum depois de ficar fazendo correção, tá? Mas amanhã sai isso e todo mundo vai saber suas disciplinas. No máximo sábado, se sair mais alguma ficha 2 amanhã. E daí também queria lembrar, como a Gabi comentou, a gente está sempre à disposição para receber sugestões de vocês, tá? Caso vocês tenham algo a comentar sobre um feedbackzinho sobre esse bate-papo agora. É um formato um pouco diferente até do que a gente fez até agora, porque foi um tema um pouco mais tranquilo, eu diria, né? Não foi um tema nada de burocracia da universidade, é um tema mais para a gente conversar mesmo, para trocar uma ideia. A gente pode pensar em trazer outras coisas para esse mesmo tema também. Então, a gente fica à disposição, caso vocês queiram dar um feedback para a gente. Se não for agora, qualquer momento em nossas redes sociais, no WhatsApp ali, também estou sempre ali para conversar com vocês. E é isso, gente. Eu particularmente gostei bastante, como também a aluna que ainda não fiz TCC, também achei muito importante tudo que vocês falaram. É muito bom que vai ficar gravado. A gente vai divulgar depois o PDF junto com o link da gravação já para vocês. Vai ficar no YouTube do DAEP, provavelmente. A gente vai subir lá, deixar certinho na pastinha. E daí divulga para vocês o link, para todo mundo que quiser acompanhar depois. Se alguém perdeu, vai ter fácil na mão aí todas essas dicas valiosas que a gente comentou aqui hoje. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pela presença dos nossos convidados. E acho que a gente encerra por aqui e até uma próxima, né? Se tiver uma próxima nesse tema aí, eu acho que vai ser bem legal para todo mundo. Obrigada mesmo, gente. Boa noite.